A terceira esfera, que diz respeito ao estudo da vida espiritual. Então, a Academia Dínamos de Engenharia Geotécnica tem como esfera máxima exatamente uma esfera que deve crescer todo dia, que representa a vida espiritual, que representa o enchimento, né, isso figurativo, do Espírito Santo. Então, à medida que a gente se enche do Espírito Santo, a gente acaba estando mais próximo de Jesus Cristo, e com isso nós teremos mais o poder do Espírito Santo para agir e a gente servir às necessidades dos outros, como eu falei, dos fornecedores e do cliente. Então nós temos que ir buscar pessoas que necessitam, os clientes, do nosso conhecimento dado por Deus, né? Formar e capacitar servidores, sim, mas a gente chama de terceiros, os fornecedores, para então ensiná-los a precificar, ensiná-los a ter resultado. Né? Isso depende, é lógico, sempre de cada um. Ensinar o que nós aprendemos com o Espírito Santo, ensinar o que nós vivenciamos ao longo desses 35 anos. Esse seria o nosso, vamos dizer, currículo, né? Bom, agora vamos continuar aqui com o preletor Romeu Bornelli, que apresentou então essa conferência na Conferência Bíblica em Contagem no ano passado. Então vamos ouvir. Capítulo 5, verso 5, que ele andava sempre. Você vê como as expressões são bonitas e nós precisamos ir devagar com esses textos? Além de andava sempre, expressar que ele tinha uma profunda inquietação, claro, ele estava possuído por uma legião de demônios. Então ele nem dormia, não é? Ele andava sem parar, e andava entre os sepulcros. Quando dormia, dormia no meio dos sepulcros, não é? Ele se feria com pedras, ninguém podia prendê-lo com correntes. Irmãos, é a cena mais dramática de todas as narrativas que nós temos a respeito de um endemoniado. É essa aí. Ele está citando o caso do endemoniado, onde que Jesus Cristo, vamos dizer assim, retira os demônios. É bom dizer, né, que quando a gente fala Jesus Cristo tira, é bom lembrar que Jesus Cristo, quando passou aqui quando encarnou e teve a vida de 33 anos e meio aqui, vivenciou isso, só a partir dos 30 que ele realmente saiu, vamos dizer, de dentro da sua casa, que naquela época tinha que ser depois dos 30, que ele foi então ministrar, ensinar, divulgar as boas novas, que era ele mesmo, né? O reino de Deus, né, do Pai. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Então, todos os milagres, vamos dizer assim, que ele fez, tudo que ele fez, estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Só que ele nasceu do Espírito, ele foi ungido pelo Espírito, o Espírito Santo levou ele para o deserto, enfim. E ele, então, era cheio do Espírito. Ele é a nossa referência. Então, quando a gente fala que a gente tem que se converter, é para ter a vida espiritual que nós não temos. Quando a gente nasce nenê, a gente nasce sem o Espírito. Nós temos que se converter. Isso é uma atitude que cada um dos pais devem orientar seus filhos. Eu não tive competência, nem os meus pais, nem fui orientado, nem tive a competência para orientar os meus filhos. Agora que eu atingi uma idade onde eu tenho uma maturidade espiritual de adolescente, graças, né, a um novo nascimento que foi aos 19 anos. Veja quanto tempo, né, que demorou para a gente poder vir aqui a público e tentar, vamos dizer, não educar só os nossos filhos de sangue, mas educar a todos. Porque quando eu falo é nós educarmos, é o Espírito Santo através de mim, é o meu cabeça Jesus Cristo. Mas voltando para Jesus Cristo, é bom, sabe, qualquer um pode, em tese, se uma vez desenvolvido espiritualmente, está chegando próximo a Jesus Cristo fazer o que ele fazia. Por exemplo, tirar demônios. Né? Mas o objetivo dele não era curar pessoas e tirar demônios. O objetivo dele
é trazer a vida espiritual para nós, né? Por isso que ele fala que vai derramar o Espírito Santo. E quando ele morreu, ele avisou os discípulos que ele ia derramar o Espírito Santo. Sobre Gerazeno. Porque ele estava habitado por uma legião de demônios, a tal ponto que elas foram se apossar de uma manada de porcos. E não apenas de um porco, mas de uma manada de porcos. Porque era uma legião de demônios em um homem. Então, o poder do Senhor de subjugar a si mesmo todas as coisas. Então, esse homem andava sempre, como nós já falamos, mas depois, na sequência do texto, verso 15, diz assim: o Senhor expulsou então aquele demônio, aquela legião. É dito que ele estava assentado. Olha o capítulo 5, verso 15. No texto de Lucas, é Lucas 8:35, para que você tenha referência. Lucas não diz apenas que ele estava sentado. Lucas diz que ele estava sentado onde? Você se lembra? Aos pés de Jesus. Amados irmãos, Sentado aos pés de Jesus é o que nós devemos fazer. É um sentido figurativo. Nós temos sempre estar assentados aos pés de Jesus. É um sentido figurativo. Mas é como o nosso coração deve andar. Humildade. Egito é um lugar da Bíblia que o reino de Deus é o reino dos humildes. Né? Humilde não é só ser bonzinho e ser politicamente correto e fazer o que a sociedade acha que é bonzinho. Bonzinho, eu acho que não é uma palavra nem adequada para o reino de Deus. Nós temos que ser humildes. Temos que andar com a cabeça de Cristo, aos pés de Cristo. Né? E é o Espírito Santo que, uma vez que habite na gente, ou seja, que meu corpo, minha vida é vivificada, que vai nos dizer como. Tá? E quando nós caímos, quando nós erramos também. essa é a nossa posição mais elevada. Aos pés de Jesus. Em Lucas, 6 vezes essa questão de assentar aos pés de Jesus é mencionada. Vou citar para você onde está, apenas quem são os personagens. O primeiro que Lucas diz que se põe aos pés de Jesus, se prostra, é Pedro. O segundo é um leproso. O terceiro é uma meretriz, que também nosso querido irmão citou ontem à noite. A mulher pecadora que veio por trás de Jesus, uma meretriz, que chorava aos seus pés, lavava os seus pés com as suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. E essa mulher estava aos pés de Jesus. Também Lucas registra o Gadareno, como aí em Marcos, Jairo e Maria de Betânia. Todos esses 6 são mostrados em Lucas, como estando aos pés de Jesus. Começa com Pedro, termina com Maria de Betânia. Nós cantamos um cântico que diz assim: estar aos teus pés é o mais alto lugar. E foi isso que esses personagens experimentaram. Então agora aquele que andava sempre, se feria com pedras, dormia no meio dos mortos, não podia ser subjugado por ninguém, agora ele está assentado aos pés de Jesus. Mas não só isso, ele está vestido, porque certamente ele fazia tudo que nós falamos nu. Isso significa que não havia nenhuma dignidade. Ele estava aniquilado. Você pode imaginar o quarto desse homem, querido irmão, irmã? Não é uma historinha, é um fato. Nu pelos sepulcros, rangendo dentes, cortando-se, inquieto, sofrimento. Agora está sentado aos pés de Jesus, vestido. E Darby traduz essa expressão em perfeito juízo. A tradução de John Nelson Darby diz assim: sensível. Porque antes ele era um homem insensível. A personalidade dele havia sido dominada. Esse é o objetivo para todos nós. Mas agora diz, ele está vestido e sensível. Oh, meu irmão. Assim também era o nosso coração. Quando sem Cristo, nossa vida era uma vida indigna, insensível, subjugada.
Paulo diz em Efésios 2 que nós andávamos seguindo o curso deste mundo e estávamos debaixo de um príncipe da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele vai dizer, entre os quais todos nós andamos outrora. Então, que cena mais linda é essa? Tão linda que quando aquelas pessoas ouvem aquele relato, uma manada de porcos precipitou no mar, que prejuízo enorme que nós tivemos, uma manada inteira. Quem que fez isso? Foi um tal Jesus. Encontrou aquele homem que anda nu pelos túmulos, que se corta, que ninguém pode amarrá-lo. Esse Jesus curou ele, expulsou o demônio. Então eles foram ter com Jesus. Essa é a cena. E disseram o que para ele? Por favor, retire-se de nossas terras. Você está nos dando um prejuízo econômico muito grande. Vá para outros lugares. Mas o endemoniado estava sentado aos pés dele. E o que o endemoniado disse para ele? Deixe-me ficar com você. Deixe-me seguir você para onde quer que você vá. Eu devo tudo para você. O Senhor Jesus disse, não. E mais uma vez você vai ver a menção de mais uma casa nesse evangelho. O Senhor vai dizer, vai para a tua casa. Não tinha casa, a casa dele era os sepulcros. Mas a família dele tinha casa. Né? Vai para a tua casa e anuncia tudo que o Senhor fez por ti. E, escute isso, irmão. Como teve compaixão de ti. Senhores, é isso. Esse endemoniado, ele representa a gente, né? Não no problema, graças a Deus, né? Não no problema grave que ele tem uma legião de demônios. Mas quem disse que a gente não faz coisas guiados pelo inimigo? O inimigo são os demônios. Né? Falar demônio é meio assustador, mas todos nós somos. Jesus Cristo foi atentado no deserto. E o Espírito Santo levou ele lá exatamente para testar e provar Jesus Cristo. Isso vale para todos nós. É interessante estar a pé, Jesus, e quando Jesus fala para ele não ficar fisicamente com ele, e ele fala não para ir para sua casa, significa que é para ele ter Cristo espiritualmente. Né? Naquela ocasião, Jesus Cristo então estava formatando o Espírito Santo. Não tinha, mas logo depois ia ter o Espírito Santo. Vai para a tua casa e anuncia o quê? Anuncia o Evangelho. Né? O que aconteceu com ele, que ele curou todos os males. E é o que deve acontecer conosco, seja para aquele que nasce de novo. Tchau, queridos. Um bom dia. Muito obrigado.